É um assunto, apesar de complexo, mas é muito bom, necessário, né? É necessário. E sempre que uma necessidade se estabelece, a gente acaba ficando mais preparado, isso enriquece a gente, porque você pesquisa mais, você vai ler mais, você vai, aquilo chama a sua atenção, e a gente acaba desenterrando algumas coisas, né? Eu tenho muitos livros, e aí de repente surge um assunto, eu falo, eu tenho que fazer uma pesquisa, aí eu vou mexer, acho o livro lá. Se não tivesse a necessidade, o livro ia ficar eternamente lá guardado. Mas isso é bom, sempre é bom. Já viu falar naquela história que a água quente faz o sapo pular? Água morna, porque quente ele morre. É só morna. Mas não coloque o sapo na água, pelo amor de Deus, que aí você vai ter problema. É igual aquela expressão assim, a água da bacia está suja, aí joga o menino junto com a água fora. Então, essa expressão, ela cabe para muitas coisas. Por exemplo, proibir algo, porque aquele algo é positivo, é bom, mas está sendo mal usado. Mas aquela ferramenta não tem culpa, né? Aquilo não tem, o problema é a forma que está sendo usada. Então, a gente tem que corrigir o processo, a forma de se usar. Então, abra aí, se você tem a revista ou quiser abrir a Bíblia, nós vamos ler novamente os textos, acho que está aparecendo aí, né? O nosso tema é dons de elocução, nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, do 7 ao 10, né? 7, 10, 11 e 12, E depois 1 Coríntios 14, do 26 ao 32. Aleluia. Você encontrou aí? Pode colocar de um ladinho aí que dá. Colocar para cá, eu tropeço nela. Amém. Encontraram? Se você não tem a nossa Bíblia, né? A nossa revista digital, é só depois dar o seu número aí que a gente envia a revista digital, tá? Para facilitar. E quem quiser adquirir a revista física, o papel mesmo, sempre tem que nos avisar, para quando a gente for comprar. Põe aquele negócio assim mais para lá, assim, para ele não ficar virando as minhas páginas aqui. Né? Só faça ele para lá um pouquinho assim. Vamos para a leitura? Você encontrou aí? 1 Coríntios 12. Olha o que diz. Mas a manifestação do Espírito, se você pegar uma tradução atualizada, já está corrigido, o Espírito Santo. Muito interessante. É dada a cada um para o que for útil. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais ou reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina ou ensino, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou 3, quanto muito 3. E por sua vez, haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo, lá no coração e com Deus. Fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se há
se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam edificados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Essa expressão aqui, ó, sobre julgar, né? Se estiver lá participando, que julgue. Vocês lembram do texto que Paulo falou assim, as mulheres fiquem caladas na igreja? Lembra? Está aqui no 1 Coríntios também. A carta aos 1 Coríntios, ela é uma carta muito completa. Então, a partir do capítulo 10 até o 14, Paulo vai tratar 3 problemas. A questão do comportamento da mulher na igreja, aí fala do véu, está nesse contexto. E fala também da ceia do Senhor e fala dos dons. O incrível que a gente foca na questão da desorganização dos dons lá. Mas ele escreve para tratar as 3 coisas. Sobre os dons, a questão da mulher na igreja, aí que envolve a questão do véu, e a questão da mulher ficar calada, e a questão dos dons. E aí o que acontece? Você vai encontrar igrejas que, para não ter problema com os dons, eles calaram os dons, apagaram o espírito, como diz Tessalonicenses. Mas ninguém calou a ceia, porque devia, já que o trem estava bagunçado da ceia também, então acaba com a ceia. E também não calaram as mulheres, né? Porque aí é uma tarefa mais difícil mesmo. Não é fácil, pode ficar tranquilo. Eu falei isso só para falar sobre o que Paulo estava querendo falar quando ele fala as mulheres fiquem caladas. Ele estava se referindo ao momento de julgar a profecia. Não era que a mulher não tivesse participação na igreja, não era isso. Porque naquela cultura a mulher não podia fazer parte, a mulher não podia repreender homem, de forma nenhuma. Então, era isso que Paulo estava dizendo, ele foi específico. Quando você vai analisar o grego, e você vai fazer a exegese do texto, quando ele se refere a isso, ele se refere especificamente às mulheres não participar do julgamento, ou seja, da questão da profecia, porque normalmente isso era feito por um grupo de homens. Então você vê que a gente tem que estudar o contexto para você não interpretar o trem errado. Senão você fala, a mulher perdeu o sentido do corpo de Cristo. E quando você olha as mulheres no ministério de Jesus, elas foram extremamente ativas. Extremamente ativas. Dentro do seu espaço, dentro ali do que cabia àquele momento. Então, a mulher não precisa ficar calada na igreja, a mulher pode pregar, a mulher pode cantar, a mulher pode dar glória a Deus, a mulher pode adorar, viu? Cristo libertou vocês, né? Cristo nos libertou. Então, é nesse aspecto, é no aspecto de participar do julgamento, tomar decisão. Então, Paulo falou, fica quietinho, irmã, não entra nessa, porque o trem é cultural. Na cultura judaica já não podia. Na cultura grego-romana, também tinha essa restrição. O mundo, toda vez que você vê alguém exigindo demais o seu espaço, tem alguma coisa anormal. Seja um grupo ou um indivíduo, tem alguma coisa anormal. Por exemplo, alguém exigir que as pessoas obedeçam à sua autoridade. Não está legal, tem alguma coisa errada. Porque tudo que é exigido fica parecendo que não foi creditado antes, não conquistou aquele espaço. Já imaginou você chegar numa máquina, num caixa eletrônico, pegar o cartão assim e colocar na máquina e falar, máquina, obedece, derrama aí umas notas de 200. Eu sou autoridade, você não está... A máquina vamos conjecturar, a máquina vai falar assim, o problema é que você não depositou, você não conquistou. Então eu não posso liberar o que você não depositou, que você não semeou. Então esse princípio se aplica a muitas áreas da vida, muitas áreas.
É o pai que exige respeito e os meninos fazem aquele sorrisinho assim, oh meu Deus. E aí vai o patrão, o pastor, e aí vai as autoridades, né? Então, você já percebeu que tem autoridades que eles evitam alguns assuntos? Desde o presidente, irmão, ao presidente de bairro. Tem assuntos que a determinada liderança não entra, porque eles não são qualificados para aquilo. Eles falharam naquele ponto. Falharam. Então, aí se ele falar, fica ridículo. Aí ele se expõe mais ainda. Então, você vê que tudo é conquistado. Se você não semeou, não vai colher. É igual o homem que quer ter festa à noite e durante o dia ou na semana não semeou. Não vai ter festa. O caixa eletrônico vai lacrar, acabou, não tem conversa. Amém? Então nós vamos para a segunda parte. Nós vimos a primeira parte, foi falado sobre o quê? A questão o dom da profecia. Outra coisa muito interessante para observar sobre os dons, é que nenhum dom, isso aqui é importante para você, nenhum dom pode ser tido como evidência para o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia de forma nenhuma dá esse parâmetro. A teologia nenhuma dá esse parâmetro. Não, o Dieguinho é batizado com o Espírito Santo porque ele tem o dom de profecia. Não, não é. Não é. Inclusive tem um texto muito interessante, um texto de Paulo, que ele diz que todos vós fostes batizados pelo Espírito no corpo. E quando você faz a análise do texto, ele está querendo dizer que toda pessoa recebeu o Espírito. E ele vai se mover em Deus, no Espírito Santo. A expressão física é que pode ser diferente. Já viu gente que adora quietinho? Ele está adorando do jeito dele. Tem gente que ele tem mais alma, né? Eu tenho um pastor que ele fala assim, o ser humano não tem uma alma, ele é alma. Porque realmente a gente opera muito na alma, muito nos sentimentos. Então a gente praticamente vira alma, né? É um negócio assim bem complexo, para não dizer complicado. Então, nós não podemos usar esse parâmetro. Não. Fulano é cheio do Espírito, ou é batizado no Espírito Santo, se ele operar em algum dom. Não. Então nós vimos semana passada o dom de profecia. O que é o dom de profecia? A relevância desse dom de profecia e os propósitos da profecia. Você que não me ouviu, pode entrar no site, no canal da igreja, e lá tem uma primeira aula. Então vamos para o segundo? Meu Deus, cadê o negócio aqui? Deixa eu encontrar. Segundo aí, diga comigo, variedade de línguas. Então nós vamos ver três coisas. O que é o dom da variedade de línguas, qual a finalidade do dom de variedade de línguas e a atualidade do dom. Né? Porque, às vezes, a falta de ensino e a falta de incentivo para se buscar determinado dom, aí fica fica vago aquele processo. Aí vai falar, não, isso aí é porque é o seguinte, era só para Atos dos Apóstolos. Então, em vez da gente reconhecer que faltou ensino naquilo, que faltou incentivo para aquilo, aí a gente prefere falar, não, a gente isso não é contemporâneo, isso aí foi para aquele tempo específico. Não, a gente precisa analisar, tudo que se refere à igreja precisa analisar à luz da Bíblia. E por isso é muito perigoso pessoas que elas têm resistências com grupos diferentes. Eu sempre convivi com batista tradicional, né? É outra palavrinha muito confusa, né? E é extremamente simples. O que é uma pessoa tradicional? É alguém que segue a fé, o bom exemplo dos antigos, dos que vieram antes. Se você crê
Na fala do apóstolo Paulo, no exemplo dele, você é um tradicional, porque ele já foi. E nós estamos seguindo os ensinos dele, nós somos tradicional. Então, não podemos confundir a questão tradicional com outras situações, ou com tradicionalismo. Então, tem uma diferença. Então, por exemplo, quando você lê o capítulo 11 de Hebreus, os heróis da fé, e você vê aquelas obras que eles fizeram, como Deus usou eles, e você segue aqueles exemplos, você é um tradicional. Você está repetindo um processo, ou tentando repetir um processo que é bom, que é saudável. Ah, eu quero ser um marido igual fulano, porque ele é um marido extraordinário. Você está seguindo alguém que estabeleceu um princípio, uma tradição, uma rotina. Você é um tradicional. Porque no Brasil, quando você fala tradicional, é tipo assim, aquela igreja bem fria, né? Fria, né, na cabeça da pessoa. Então a gente, pela placa da igreja, a gente define quem é espiritual e quem é menos espiritual. Não é assim. A gente precisa realmente tomar cuidado com essa questão. Então vamos lá. Porque no Brasil, ser tradicional é não ser pentecostal. É duas coisas que não tem nada a ver, né? Uma fala que define um grupo, mas que não deveria. Nada a ver. Eles têm um estilo de culto, uma liturgia diferente. Mas isso não quer dizer que a fé deles não exista, que eles não são espirituais. Não tem nada a ver. Só para você dar um exemplo para vocês. Quem mais fez missões no mundo foram igrejas dentro desse aspecto tradicional. Porque o que é que acontece com na realidade, irmão, essa palavra tradicional ela precisa ser substituída por uma palavra chamada histórica. São as igrejas históricas. Então o que é que acontece? As igrejas históricas, elas eram extremamente responsáveis quando enviavam alguém para um campo missionário. Eu conheci muita igreja denominada pentecostal que abandonava os missionários do campo. Muitas. Que se passava por muita espiritualidade, abandonava seus missionários do campo. E é por isso que não pode dizer, fulano é muito espiritual porque tem um dom X, A ou B. Não pode. O padrão de espiritualidade é a Bíblia e o caráter, formado à luz dessa Bíblia, da submissão a essa palavra, principalmente ao Novo Testamento, que é o que trata mais da graça. Então, os dons são ferramentas que Deus, através do Espírito Santo, deu à igreja para acelerar o processo, para evidenciar que um tempo novo tinha começado. Se você chegar para um judeu, e nós estamos falando aí dentro da variedade de línguas, isso cabe dentro, quero abrir aqui um parênteses para falar isso, ninguém compreendia essa questão de língua estranha mais do que os judeus. Porque existem muitas profecias no Antigo Testamento que Deus disse, eu vou falar com vocês através de uma língua diferente. E o judeu, irmão, quando chegava um povo, um exército, falando uma língua que eles não entendiam, eles lembravam das profecias bíblicas. Porque é que quando Jesus, naquele filme sobre Jesus, lembra do Mel Gibson? Vários textos são em aramaico. Né? É até interessante você ouvir, quando está no inglês mesmo, sem legenda, o aramaico. Porque, a realidade, aquela língua não era comum em Israel, nem na Grécia. Era questão lá de Babilônia, da Síria, daqueles reinos que estabeleceu e levou Israel cativo. Já imaginou, você está lá na sua cidade, aí chega um exército falando uma língua que você não entende um A. Mas sabia que eles entendiam o que estava acontecendo? Que a chave profética estava mudando. O tempo profético estava mudando. Porque os profetas avisaram para eles, Deus vai trazer juízo sobre vocês. Deus vai trazer. E vai trazer através de uma língua estranha, de um povo estranho. Então no dia de Pentecostes, você acha
que os judeus não ficaram com a pulga atrás da orelha, ou então o cachorro inteiro atrás da orelha. Cachorro pulguento, que hoje não tem mais, tem remédio, né? Mas nas fazendas tinha muito cachorro pulguento. Quando eles viram aquele fenômeno, eu falei, vai virar a chave profética. Um tempo novo chegou, juízo de Deus chegou, vai ter que ter atitude. Vai ter que ter atitude. Eu sou do tempo que quando alguém levantava com um dom de línguas, a igreja todinha calava de temor. Porque, irmão, era batata. O negócio ia pegar. Ia pegar. Aí aquela pessoa levantava, a gente ouvia até o minquinho cantando ópera. E olha que o minquinho é pequeno. E de repente levantava outra pessoa e dizia, Deus está falando isso. O negócio aqui está precisando de ser organizado. O negócio aqui precisa tomar outro caminho. Quase sempre, quando se manifesta as línguas, mas como dom, não é a língua que você usa para adorar a Deus, para se edificar, que o apóstolo Paulo trata disso também. Quase sempre, Jeová dá umas lapadas. Quase sempre, eu já vi duras mensagens proféticas, tanto com a manifestação do dom de línguas, como a interpretação das línguas. Eu já vi. Uma certa vez, nós vamos tratar também da questão do discernimento. Nós estávamos num evento e houve muita manifestação de demônios. E aí tinha uma menina e o demônio saía, acho que saía um, entrava 10. E tinha uma pessoa longe assim, a pessoa veio, Deus deu a ela o discernimento e a pessoa veio e virou a menina assim. Ficou até estranho, né? Porque ele chegou tão bruto. Virou assim, levantou o cabelo dela, pegou o óleo e derramou na nuca dela, tinha uma tatuagem. Ninguém sabia, nem o pai dela sabia. E ela fez um pacto através daquela tatuagem. Menina, pensa num demônio que ficou bravo quando ele foi descoberto. Como ele foi descoberto. E é assim, a revelação, quando alguém opera no espírito, num dom, aquilo quebra as forças do mundo espiritual na hora. Aquele demônio que estava dando show, ele murchou e acabou. E rapidinho ele foi embora. Porque ele percebe que o espírito, a igreja está operando em linha com a verdade e com a autoridade, o poder do nome de Jesus naquele dom. É por isso que a igreja tem que operar no Espírito, porque, irmão, fazer a obra sem ser no Espírito é doloroso. Você trabalha muito, produz pouco, se esforça demais e quase não avança. É por isso que é melhor gastar mais tempo com a oração do que com gente. Então, se você vai evangelizar, gaste mais tempo com a oração, gerando aquilo no mundo espiritual, do que se dando às pessoas. É melhor você gastar uma semana de oração e evangelizar uma tarde. Você vai ter mais fruto. Porque vai ser impactante. Vai ter impacto. Não adianta você orar uma tarde e evangelizar uma semana. Não adianta. Você vai conversar, vai ouvir problema e vai ficar tudo religioso. Você vai sair com fardo de tanto ouvir problema. E não vai ter impacto. Não vai ter impacto. Então vamos lá. Dom de variedade de línguas. De acordo com Stanley, o dom de profecia, aliás, eu estou no dom de profecia, né? É aqui, Jeová. A variedade de línguas. O que é o dom de variedade de línguas? De acordo com um teólogo pentecostal, Thomas, o dom de línguas é a habilidade de falar em uma língua que o próprio falante não entende para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina.
Para transmitir a mensagem divina tem que ter o quê? O outro dom, qual é? Interpretação de línguas. Então, esse é um teólogo muito conceituado da Assembleia de Deus. Segundo Stanley, alguns ensinam que por estarem alistados em último lugar na lista dos dons, ele é menos importante. Algumas pessoas pensam isso. Porque vai lá, vai de 1 a 9. O último, qual é a ideia que dá? Quando você vai receber pessoas na sua casa ou fazer uma lista, você começa pelas pessoas mais importantes. Mas, irmãos, o dom de variedade de línguas aqui tem duas funções. No primeiro parágrafo que nós lemos. Pode ser exclusivamente para você se relacionar com Deus, aprofundar sua edificação, sua busca, a sua adoração, sua intimidade, e, tendo o intérprete, serve também como fator de edificação coletiva. Então, quando eu oro muito em língua, eu edifico a quem? Os outros ou eu? O que vocês acham? Eu mesmo, o texto lá fala isso. Mas, se eu estou operando num dom, num determinado lugar, dentro daqueles critérios paulinos, eu não estou atrapalhando o pregador, eu não estou atrapalhando o louvor, eu não estou atrapalhando a liturgia. Se eu operar certo, correto, o que acontece? Se tiver um intérprete, vai haver edificação coletiva. Mas se não tiver, a edificação fica para quem? Para mim. Irmãos, é natural, por exemplo, se você resolver fazer isso que eu vou te falar, você vai entender como nunca isso. Se você tira um tempo de qualidade, só para você e Deus, e vai para um quarto, liga um som de música de adoração, e você começa a adorar, você começa a confessar seus pecados, suas fraquezas, você vai limpando, você de repente pode irromper em línguas, só você. Só você. É porque a ideia do batismo com o Espírito Santo no Brasil é aquela ideia assim, faça-se um evento, tenha muito preparo, no final do evento daquela mensagem vai ter batismo com o Espírito Santo. Mas o que eu conheço de pessoas que foi batizadas com o Espírito Santo dormindo, né? Batizada no aspecto de língua, porque, irmão, não tem critério, existe um sinal, existe algo que é específico, que prova que foi batizado. Não existe. Não, só é batizado quem ora em língua. Eu vou ter que discordar de você. Eu também criei igual você. Até que eu comecei a ler e pesquisar. As línguas é o maior sinal, é o mais evidente. Porque eu estou conversando com um camarada em português, de repente ele começa a orar numa língua que eu não entendo, eu quero ver, só se eu for cego e surdo para não entender que aquilo é uma evidência totalmente diferente do dia a dia. Não precisa ser um teólogo para entender que é diferente, que é uma evidência diferente. Mas não pode, se as línguas forem no aspecto de dom, para edificação pessoal ou coletiva, ao mesmo tempo ela não pode ser o sinal de batismo ou de espiritualidade. Eu conheço cada pilantra que ora em língua, irmão. Cada mala. E aí não cabe a gente dizer se a língua do Espírito Santo ou é da alma dele ou é do capeta, né? Assim como as três fontes da profecia pode ser Deus, o homem ou o diabo, essa questão da oração em língua também pode ser uma ação maligna. Existe um demônio, que nem diz o maranhense, um demônio, que ele ora em língua perfeitamente. Aliás, quase todo possessão demoníaca, o demônio quer falar em línguas. Já viu isso? Como ele gosta de orar em língua. Só, irmão, que na hora você sente. Aliás, se você quer saber se você tem o dom de discernir, vou te dar uma ferramenta, uma proposta. Procure estar sempre muito próximo de quem manifestou o demônio.
talvez você não vá querer ir. Porque, irmãos, se esse demônio começar a orar em língua, você sente na hora que não é Espírito Santo. Na hora você sente. O discernimento é pá! Você olha assim, sente. É igual você, pastor, é pecado se eu imitar o outro a orar em língua? Não é pecado não. Pecado nenhum. É porque você está com tanta vontade que você imitou. Isso é meio genérico, né? Não é um remédio de primeira linha, mas é um remédio. Quem sabe nessa imitação o carro não embala no trilho e pega. Quem aqui já teve no culto que o pastor mandou a pessoa começar a imitar a língua? Você já teve? Eu já. Se você ainda acha que não recebeu, imita a língua que eu falo. E aí ele fala a língua e manda o outro repetir. Tal. Isso é demônio? Não. É só uma estratégia muito fraca, né? Porque se existe uma coisa que o ser humano gosta, irmão, é de facilidade. Em vez de eu limpar minha vida, santificar, pagar um preço, encher minha mente da Bíblia, estudar, eu acho que eu vou começar a imitar. Outra coisa, se Deus não tiver para você o operar em línguas, você vai querer porque muita gente tem? Você vai ser menos crente? Porque era outro drama. É até hoje. Quando eu fui para a igreja, tinha 3 coisas que eu queria. Primeiro, orar em línguas. Eu tenho que ter esse negócio, que aqui muita gente tem. Esse negócio é bonito, é bom. Outra coisa, eu queria ser pregador de qualquer jeito. E terceiro, que é bem nobre isso, eu falei, Deus, eu não admito ser um crente e não ganhar alma para Jesus. Eu acho que se eu tivesse gastado o tempo que eu gastei, buscando essas coisas, lendo Bíblia e preparando para evangelizar, eu tinha me saído muito bem. Eu evangelizei muito, saía sozinho, arrumava um companheiro para evangelizar, praticamente todo sábado e todo feriado a gente ficava o dia inteiro evangelizando, parando pessoas na rua, batendo na porta. A gente fez muito isso. Irmãos, outra coisa, esquece dons se não for para o serviço. Esquece. Alguém compra uma carreta para ficar passeando dentro de Goiânia? O que vocês acham? Vai só atrapalhar o trânsito e levar multa. Porque qual é a ideia de se ter uma carreta poderosa? Para produzir, carregar carga, facilitar a vida, transportar, é solução. Então por que alguém está preocupado com dons e etc., gastando energia, se ele não vai fazer nada para Deus? Você vai ver no Antigo Testamento o dom manifestando em criança e em adultos. Mas existe uma referência para isso. Estava se dando ao trabalho. Por que o Espírito Santo encheu Davi e o capacitou? Porque ele estava cuidando das ovelhas de seu pai. Por que Davi foi cheio do Espírito para vencer o Golias? Porque ele estava enfrentando o inimigo da obra de Deus. Estava fazendo a obra, se dando ao serviço. Eu lembro perfeitamente a gente numa vigília, assim, rasgando as paredes para ser batizado com o Espírito Santo e receber os dons. Mas nós encostava Deus na parede assim que tinha hora que ele quase nem respirava, né? Isso eu estou falando numa linguagem humana, tá? Ninguém vai encostar Deus na parede. E Deus tomou um vaso, e esse eu conhecia, um homem muito sério com as coisas de Deus, e ele virou para um rapaz e falou assim: você quer mesmo o que você está pedindo? E o menino assim quase que entrou no chão. Você está preparado para isso? O menino levantou o dedinho e falou assim: tô não.
Em outras palavras, o que é que ele diz? Você sabe o que é que você está pedindo? Sabe o peso disso? O quanto de alicerce você vai ter? Porque nós gostamos da parte externa do operar do Espírito, seja no dom de profecia, seja discernimento ou variedade de línguas. Mas nós não gostamos de analisar o preço do alicerce para se ter isso. Você sabe o que é a pior coisa na igreja? Uma das piores, né? É quando você dá um título para uma pessoa e ele não está pronto. Porque como é que você desfaz, consagrei o fulano a pastor, depois eu descubro que o caráter dele é um lixo. Que ele não foi tratado, que ele não obedece, que ele é rebelde, que blá, blá, blá. Vai desungir o cara? Vamos tirar a unção do cara? Não tem jeito. E Paulo disse, Timóteo, cuidado com essa questão de colocar a mão sobre os outros precipitadamente, imprudentemente. Cuidado. Porque, irmão, o que você tem, você joga na pessoa. Seja positivo ou negativo. É igualzinho casamento. Você, quando casa com a pessoa, você casa com a história dela, com os demônios dela, com tudo que ela tem de positivo e negativo. Porque é uma aliança de sangue. Quando consumar a relação sexual, você recebeu tudo que ele tem e ela tem, positivo ou negativo. E é por isso que no ocultismo, uma das partes dos cultos, dos sacrifícios, é questão sexual. Porque é a forma mais eficaz de se ligar a alguém. De virar um, como diz a Bíblia. Não, Satanás, ele não cria nada, ele só copia. Gênesis diz assim, que o homem casa, coabita com a sua mulher e ambos se tornam um. O diabo olhou e falou, rapaz, que princípio eficaz, que coisa extraordinária. Vou fazer o seguinte, eu vou treinar aí uma sacerdotisa e vou abafar, vou arrebentar. Esses livros que tratam de ocultismo, essas coisas, os livros da Rebeca Cabral mostram isso. Irmão, isso não é novo. Em Corinto, o culto à deusa do sexo e a Apolo, que era isso no aspecto cultural, não na mitologia. Apolo era o deus da beleza. Então havia cultos que tinha a iniciação sexual. E o pior, não importava com quem. Jovem adolescente, irmão, virava um amargaço o negócio. Então, quando a gente olha o fator histórico da cidade de Corinto, aí Paulo vai lá e implanta uma igreja. Você fala, por que Paulo não foi lá para Santo Antônio, para outro lugar, não fundar uma igreja em Corinto só para Paulo e mais ninguém? Porque pensa numa cidade terrível. De dia as prostitutas ficavam no templo, lá em cima do monte, servindo a deusa Diana e os homens no altar. E à noite elas desciam para a cidade para servir os navegantes, porque era uma cidade que tinha um porto muito grande. E é por causa dessas sacerdotisas que Paulo exorta a usar o véu. É aquele ensino que ele é específico. Porque essas mulheres andavam com cabelo curto, rapado, e não usavam o véu. Porque elas queriam que as pessoas soubessem quem elas eram. Não, nós somos da parada mesmo. Agora, uma mulher casada, crente, sem o véu em Corinto, o que ia dar? Problema.
Então, a primeira carta aos Coríntios é para resolver problemas práticos da igreja. É aquela questão, o camarada era crente lá na religião grego-romana e vinha para a igreja. E ele trazia essa herança. Quem era espiritual nas religiões grego-romanas em Corinto? Quem mergulhava profundamente na questão do êxtase. O camarada começava aquela adoração, aquele negócio assim, ele entrava em êxtase. Ele nem sabia o que estava falando, não sabia que espírito estava operando. Aí essa pessoa aceitava Jesus. Vinha lá para a igreja de Corinto e começava a orar em línguas. E daqui a pouco entrava no êxtase, caía e começava a dizer assim: Jesus é anátema. Jesus é maldito. E os irmãos falaram: cara, mas eu conheço esse irmão aqui, ele é meu vizinho, ele é espiritual demais. Não estou entendendo por que ele está falando isso. Porque alguém tomou a mente dele. Aí Paulo falou: gente, mas vocês são... Eu ensinei vocês. Vou repetir. Ninguém que diz Jesus é maldito ou anátema, fala pelo Espírito Santo. É fácil de discernir. Ninguém pode dizer Jesus é Kyrios, é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. É só você analisar. Agora, para fazer esse análise, tem que conhecer o quê? A palavra. O que Paulo estava exigindo? Gente, voltem para o que eu ensinei. Não arruma confusão com dons. Vocês nem vão conseguir entender os dons se não entender a instrução da palavra. Está vendo como é fácil colocar os bois na frente dos carros? É fácil, irmão. Então, opere na variedade de línguas nessa questão. Ou para você se edificar, se houver intérprete, edifica a igreja. Tá, pastor, por que algumas pessoas acham que é inferior? Tem uma explicação. Alguns teólogos concordam. Você nem pode dizer que ele é inferior, porque algo que o Espírito Santo dá é inferior? Não. É grau de importância no aspecto do ofício para a edificação. Paulo diz: fica no amor, nunca largue o amor. A tradução nova, a linguagem de hoje, ela fala, quando você fala assim, no amor, seja fervoroso, fique firme no amor. Paulo abre o texto assim: quanto ao amor, zeloso. Aí ele fala assim, aí ele vai falar dos dons, mas primeiro vem o amor. Entre o capítulo 12 e o 14 tem o capítulo qual? Que fala da supremacia do amor. Aquilo é um parâmetro. Imagine que você vai atravessar um rio e tem 3 pontes, aquela pinguelona. A do meio é o amor. As outras são as possibilidades. Vamos chamar ela dos dons. Aí você nunca tem experiência nenhuma no amor, mas que operar nos outros dons, vai ter problema. Vai ter problema. Vai ter problema. Porque o que te faz mais parecido com Deus é o amor, é a capacidade de se doar, de renunciar, de andar a próxima milha, de dar a capa, é amor. É amor. Então, o dom, por que ele parece ser menos importante? Porque, no geral, ele serve para uma coisa: edificação pessoal. Todos os outros edificam terceiros. Todos os outros dons é sempre abençoando, é sempre fazendo. A variedade de língua, no aspecto de operar, no aspecto de frutificação, ele é pessoal. Pessoal, é só para você.
a questão paulina, e aí, então, ele não é outra coisa. A pessoa fala, mas eu li lá, ele é o último, naquela lista. Tem 5 listas dos dons. Em todas elas, os dons estão em posição diferente. Está entendendo? Se só tivesse em 1 Coríntios 12, só tivesse aquela lista, e o último fosse variedade de línguas, a gente poderia até conjecturar, não, então não tem outra fonte, como colocou por último, vai ver que tem esse grau de menos importante. Não. Mas se você olhar nos outros textos da Bíblia, eles não estão na mesma ordem. Então, a questão não é por ordem, para medir grau de importância. Não é. E lembre, edifica você, se for como dom e tiver intérprete, edifica o coletivo. Vamos avançar? Vamos lá, o terceiro. O relógio sumiu. Então nós vimos aí sobre o dom de variedade de línguas, o que é o dom de variedade de línguas, qual é a finalidade do dom de variedade de línguas, vou só ler um parágrafo aqui, ó. O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente, 1 Coríntios 14, 4. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo toca e renova diretamente o crente abençoado. Então, ele é para você se relacionar com Deus. E muito raramente alguém tem uma palavra profética e tem um intérprete. E eu falar para você, é raro. Eu vi poucas vezes em 30 anos. É raro. E outra coisa, às vezes que eu vi isso, e que a gente percebia mesmo que era Deus, nunca era com gente imatura. Eu posso contar nos dedos da minha mão. Eram pessoas de muita estrutura ministerial, bíblica, teológica. Sabe, reúne 5 crentes lá e começa a brincar de profetizar um para o outro, e não sei o quê. Meu Deus. Vai caçar o que fazer, crente. 10 crentes começam a reunir, reuniu 10 vezes, eles já se acham mais espiritual. Às vezes que eu vi esse dom operar, o dom de línguas com a questão de interpretação, era sempre algo de impacto para muita gente, para um propósito muito poderoso. Porque, irmão, nós temos fontes demais para Deus dirigir nossa vida. Nós temos a Bíblia para falar com a gente. Nós temos as mensagens da liderança da igreja, a pregação na igreja, para a gente crescer e ser direcionado. Você tem sua busca pessoal. Se a igreja na região que você está é ruim demais, Deus usa cachorro, galo, mendigo, mas Deus fala. Deus fala, apesar de não ser, a melhor ideia. Eu, quando leio que Deus teve que usar uma mula para falar com Balaão, me dá uma tristeza. Falei, aonde estavam os vasos de Deus? Um homem, uma mulher de Deus, que Deus teve que usar essa jumenta. Deus usar o galo para dar um choque no Pedro. Não tinha um homem lá para dar um safanão no Pedro? Dizer, rapaz, acorda, a verdade é essa. Mas aí, irmão, aí a gente cai no laço do diabo. Porque quanto mais estranho na cultura brasileira, parece mais espiritual. É ou não? Tem cada bizarrice na internet. Eu vi uma ontem que eu falei, essa não é digna nem de falar dela. Cada coisa estranha. Mas pode observar, o público que está lá entra em êxtase. Quanto mais estranho parece, mais espiritual. Isso é
praticamente cultural no meio pentecostal. Quando esses trem estranhos começam a acontecer perto de mim, eu faço para bem longe. Porque, irmão, eu não sei porquê, mas eles têm mania de me achar. Mania de me achar. E é estranho mesmo. Então, para ser espiritual não precisa ser estranho. Precisa ser o quê? Bíblico. Pastor, é o seguinte, eu só vou ler coisa que seja da editora da minha igreja. Pois é, você vai engolir muita coisa, que lendo de outras editoras, você ia abrir seus olhos. Porque no Brasil tem outro problema. Os escritos são muito para defender a doutrina local. E a gente, quando se trata de interpretação da Bíblia, do aspecto teológico, você tem que ser extremamente honesto a escrever, ou a pregar isso. Você tem que esquecer a placa da sua igreja, ou o seu DNA de igreja. Porque senão, irmão, você começa a defender umas coisas, que depois você lê outras fontes e fala, meu Deus, que vergonha que eu passei, e eu não sabia. Se a gente pudesse, a gente lá e arrancava da internet tudinho, de tanta vergonha que a gente fica. Para quem não conhece, você dá uma pedrinha colorida, ele acha que é um diamante. E você pode até vender para ele por um bom preço, é uma pedra comum. Mas para quem conhece, levanta o diamante para o lado da luz e vai virando ele. É impossível enganar. A luz de um diamante, ela é muito específica. Então, quando você conhece um princípio, a luz da revelação bíblica, de uma teologia saudável, quando eu ler um material que o teólogo ou o escritor é tendencioso a defender costumes, doutrina local, eu já fico meio chateado com ele. Porque o cara fica 10 anos numa faculdade, faz doutorado, mestrado, pós, PhD, para escrever, para defender sentimento religioso, irmão. Usa o conhecimento que você tem do grego, do hebraico, e escancara o negócio. Fala a verdade. Fala a verdade. Então, nós precisamos tomar, vamos para o terceiro? E o terceiro aqui é a atualidade do dom, né? Não, é até que Jesus volte. É como eu falei anteriormente. Não é porque alguém esquece, não simpatiza, que ele deixa de existir, ou que ele não é importante. Todos os dons são extremamente importantes. Por quê? Quem foi que deu? O Espírito Santo. E todos eles precisam operar na igreja. Por quê? Se Deus deu 9, que são os principais, mas existem muitos, tem até o dom de socorro, né? Dom de misericórdia. Já viu aquela pessoa que se ele for numa BR e tiver 10 pessoas com o carro quebrado, ele ajuda todo mundo? É um dom de socorro, um dom de misericórdia. Dom de socorro. Aí você fala assim, irmão, espiritual é o cara que profetiza, que revela. O irmão fica parando para atender carro com o pneu furado e acha que é espiritual. É espiritual. Porque, irmãos, numa parada dessa ele pode ganhar uma alma. Ele pode revelar Cristo para a pessoa. Ele pode. Ao socorrer uma viúva, um órfão, você está revelando Cristo. E lembre, os dons é para revelar Deus e para edificar os que estão em Deus e os que querem crescer em Deus. Então vamos lá.
Os dons é para hoje, viu? E a variedade de línguas é para hoje. É para hoje. Se Deus vai te dar ou não, aí é problema seu com Deus. Último, diga interpretação de línguas. Essa é forte, né? Isso aqui eu vi poucas vezes, mas já vi. Thomas ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar na sua própria língua ou no vernáculo. Tem uns teólogos que são bênçãos demais. Aquilo que foi pronunciado em uma língua. Na igreja de Corinto havia certas desordem no culto em relação aos dons espirituais. Por isso Paulo os advertiu dizendo: se alguém fala em língua estranha, faça-se isso por 2, quanto muito, 3. Mas você tem que entender o fator da situação. Por exemplo, hoje, antigamente, sabe como é que era o culto? Todo mundo sentado. Todo mundo sentado na sinagoga. Elas eram normalmente redondas. Todo mundo sentado. E aí, quem tinha algo de Deus, levantava. Você tem que entender como que era o culto para entender essa repreensão, essa organização. Por exemplo, hoje, funcionaria ter uma igreja com 1000 pessoas de pé, uma banda tocando. Aí, nessa mesma igreja tem crente da videira, presbiteriana, batista tradicional histórica, né? Vamos mudar. Pentecostal, Assembleia de Deus, Deus é amor. Imagina, 1000 pessoas, uma verdadeira arca de Noé. Tem ovelha de todo segmento. Não pode falar bicho, né? É ovelha. A banda lá, um som de sei quantos 1000 watts. Aí tem um que ora em língua, tem outro que grita. O Paulo chegasse lá e falar: irmão, vamos por ordem nesse culto. Essa igreja fechava. Hoje ela fechava. O crente fala: não, eu vou ali para outra igreja ali, que lá pode. Lá eu vou chutar a cadeira, eu vou fazer rodopio, eu vou tremer. Eu achava bom mesmo, era a minha menina, com 7 anos, imitando o irmão da igreja. Né? Às vezes ela falava: mãe, aquele irmão. Aí ela não lembrava, não, aquele irmão que... Aí ela fazia igualzinho. Né? Eu tinha um obreiro que ele era metido a pôr cada pessoa no lugar. Eu falei: meu filho, você vai sofrer demais. E tinha uma irmã na igreja que quando o louvor ficava intenso, irmão, ela começava a rir. Que ela ria assim, aquela gargalhada assim no 12. E ele: pastor, eu posso ir lá? Eu falei: não mandei, faça o que você quiser. E ele foi. Mas foi hilário demais. Ela agarrou ele. Agarrou ele, ria, e ele não tinha como sair, que ela era muito forte. Eu falei: toma, Zé. Antônio, eu. Um dia eu estou pregando na sede, aí eu falei: irmão, o cara dando uma de João sem braço. Aí o pastor João: como é que é? Eu falei: Joaquim sem braço. Não, irmão, vamos analisar isso para hoje. Pastor, eu posso no culto aqui no louvor, falar em língua? Pode. Quem é que vai te impedir? Você está usando dessas línguas para adorar a Deus? Você está tocado? Ou você está... É você que vai analisar. Eu estou fazendo porque eu vi, porque eu achei interessante. É você e Deus. Se você exagerar, a gente conversa com você. Agora não, eu estou aqui pregando. Já imaginou eu pregando aqui? E aí alguém aí dando grito em línguas? Não vai funcionar. E pensa num trem que irrita um pregador e alguém interferindo na mensagem. Menino correndo para lá irrita. Aí você fala assim: irmãos, vamos orar, porque para fulano não ir para o inferno, o crente desligado fala assim: aleluia!
Deus do céu. Que aleluia, irmão. Misericórdia. Porque muitas pessoas, o culto dela é tão automático que se tornou religioso. Ele não usa mais a mente para pensar. O pregador está falando do inferno, ele está dizendo graças a Deus. Paulo diz, o culto precisa ser racional. Aí Paulo pega o abacaxi dos dons para estabelecer várias coisas. Então, calma, tem um momento de você extravasar. Porque eu falo uma coisa, irmão, eu aprendi uma coisa sobre esse movimento do Espírito. É uma boa hora para você abrir a panela de pressão que está na hora de explodir. Porque é muito fácil para mim, que não preciso daquele tipo de expressão, querer parar a pessoa. Porque eu não preciso. Mas imagine uma mulher, que ela está na casa dela, o marido não é crente, ela leva porrada, pobreza, menino dando dor de cabeça, passando necessidade. Aí ela vai no culto com essa pressão, com essa carga. E lá ela acha um espaço para ela gritar, para chorar, para falar em língua, e ela joga toda essa tensão para fora. Tira isso dela. Tirar de mim não vai mudar nada. Porque, eu dou conta de congregar em presbiteriana, Assembleia de Deus, qualquer lugar. Agora tira de determinadas pessoas, você mata ela. Porque aquilo ali é um momento que ela tem para Deus arrancar aquela dor, aquela situação. E nesse aspecto, na hora do louvor é um bom momento para isso. Tem muito instrumento tocando, muitas vozes, né? Se tiver um descrente no culto público, não vai chamar tanta atenção. Agora, irmão, eu pregando aqui, tem 10 descrentes, e uma pessoa gritando em línguas, não vai dar certo. Eu estou tentando edificar, e o outro está atrapalhando. Por isso Paulo diz, tem um lá profetizando, alguém recebeu uma revelação, que se levante, o outro sente. Por quê? O culto era sentado. É só você olhar nos filmes de Jesus, está aquele tanto de homem sentado na sinagoga. Você pode olhar, é meio redondo. Jesus levantava, porque ele tinha... Lembra quando Jesus leu o texto? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E vai descrevendo, o texto lá de Isaías. Ele recebeu uma revelação, que naquela hora, era a hora de expor o texto. Eu tenho que encerrar, né? Viu, Glauber? Vou encerrar agora, viu? O Glauber, ele fica vigiando a gente. Então, queridos, nós precisamos, sobre essa questão de profecia, variedade de língua e interpretação de línguas. O que Paulo escreveu foi para organizar o funcionamento, ele não proibiu o funcionamento. Ele não proibiu o mover dos dons. Evidente que o culto sendo diferente, esse mover vai acontecer diferente. Está entendido? Ficou claro? Claro aí. Então o pregador está pregando, tem um clima espiritual, é aquele fechamento. Se ele quer falar em língua, problema dele, fale. Não é problema meu não, é problema dele. Se ele quer falar, fala. Agora, estranho é aquele culto frio, não está acontecendo nada e o cara está forçando em línguas. Aí é muito estranho. Aí o cara tem que desconfiar, né? Porque ele está forçando a barra. Irmão, e todo mundo sabe quando o pregador está forçando. Todo mundo sabe. Quando não é natural, não flui, não tem edificação. Se coloque de pé. Eu tive amigos que diziam o seguinte, ó. Quando nada der certo, põe o povo de pé e começa a orar em línguas. Quando nada der certo, aí você apela, né? Eu tinha amigos que eram cantores. Quando esquecia a letra do hino, aí cantava em línguas. Era uma boa forma de você se sair bem na fita. Mas isso é muita infantilidade, isso é muita criancice. Aí você pode pensar assim, pastor, você está exagerando. Irmão, eu vi isso muitas vezes. E você já viu o cantor
que inventa cantar a letra da música em línguas, quem é que pode garantir que é a mesma letra? Se é estranha. Agora, uma coisa é fato: o dom de línguas, a variedade de línguas pode ser uma língua sobrenatural, ou Deus te tomar numa língua nativa de alguém, que eu já vi. Um pregador pregando lá em Rio Maria, em Xinguara, Redenção, Rio Maria. Cidadezinha a 70 quilômetros de Redenção no Pará. Ele não sabia uma palavra em francês. E de repente ele para a pregação assim e começa. 1 minuto em francês. Tá, e voltou a pregar. Aí eu falei, gente, é língua estranha ou é francês? Eu também não sabia de nada, né? Eu mal sabia o maranhês. Zé, na hora que ele pôs o povo de pé, subiu um obreiro com uma família. Falei, esse povo não é brasileiro, não. Subiu na carreta, era no meio da rua. Mas tinha gente, umas 5.000 pessoas. E o obreiro foi lá, pastor, cutucou o pastor. Deus usou o senhor em francês. Essa família veio no culto pedindo uma resposta. Eles vieram para o Brasil para fazer uma missão. E eles sabem que eles pediu a Deus para falar com eles, se era para eles ir embora. E você falou a resposta inteira na língua deles. Então, no dia de Pentecostes, era língua estranha ou era língua de todos os povos? Não era língua estranha no dia de Pentecostes. Cada um falava a língua de alguém que estava ali, de alguma nação. Por isso que profetizar é oração em língua como dom, edifica os outros. Tanto é, irmão, não tem hora que eu fico numa raiva de mim. Eu fico com raiva de eu mesmo. Porque quantas vezes eu preguei Atos 12 falando que aquilo era língua estranha, que era a língua do batismo com o Espírito Santo e etc. Falei, mas que cabeção. Está lá no texto. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Faz exegese do texto, vai estudar uma boa hermenêutica. Uma homilética, não é homilética não. Porque tem pregador que ele faz um omelete com a Bíblia. Ele não usa a ferramenta da homilética. Homilética? Homilete. Está entendendo? E aí o pior é que essas pessoas fazem isso e jogam na cabeça de quem? Da gente que está aí, ó. E a gente fica, não estou entendendo porque eu estou fraco na fé. Eu congrego, eu sou crente. Não estou entendendo por que eu estou derrotado. Eu tenho tanta tentação no pecado. Você só come lixo. Você só come um trem parecido com Bíblia. Irmão, dá um alimento fraco para uma pessoa e põe ele para uma atividade de alto rendimento. Por que a maioria dos jogadores brasileiros tem muita lesão? Porque no princípio, quando criança, adolescente, na infância, tinha uma alimentação muito limitada. Aí gerou neles o quê? Um corpo fraco, joelho fraco, articulação fraca, vai ter muita lesão. Um atleta de alto rendimento, ele precisa começar quando criança. Para o corpo dele sustentar a pancada, senão, irmão, vai ter lesão. Eu era um atleta de alto rendimento na bola. Com 24 anos parei do alto rendimento, acabou. Porque só comeria farinha de puba com café. Até os 15 anos de idade. Não tinha o que comer, era mandioca, não tinha comida. Ah, irmão, eu nunca ganharia uma medalha de bronze na vida. Porque a minha alimentação me deu uma estrutura fraca, frágil. Eu gripava 4 vezes por ano, eu quase ia para a UTI, por causa de gripe. Até que fiz um tratamento homeopático para melhorar, porque a misericórdia. Eu pensava, imaginou se o homem menstruasse? Ele ia entrar em coma todo mês. Todo mês. Então, lembre de uma coisa, não existe uma igreja melhor do que a outra.
você analisa, é o alimento. Esse alimento tem peso eterno, ou ele só responde os anseios da sua alma? Faz você mais, como é que é no grego aquela palavrinha para egoísta? Hedonismo. Tem uma palavra. Pessoas, irmão, que servem a Deus porque determinado segmento dá a ele o que ele quer. Mesmo que pegue os textos da Bíblia, irmão, faça a curva do arco da véia. Mas não, eu estou lá, eu estou satisfeito. Lá o negócio anda, lá o negócio roda. Lembre de uma coisa, dons nunca foi a identidade da igreja. O que dirige a igreja é Bíblia, teologia aplicada. Senão você vai ser alguém que vai ficar 50 anos na igreja e cuidado, para os seus pés nunca ser colocado no céu. Ser iludido com a visão de A e de B. Iludidinho, irmão. Não, tem alguém que prega, eu não leio Bíblia. Tem alguém que pregue bem, eu não vou nem ler livro. Eu não sei se aqui tem no Maranhão, quando dá na safra de arroz, tem um passarinho pequenininho que ele faz um ninho, normalmente ele dá 2, 3 bichinhos, e quando a mãezinha chega, ou o pai, eles viram assim para cima e abrem a boca. E fica gritando, blá, blá, com a boca aberta. O gavião vem comer ele. O bicho é besta. Porque tudo que voa, ele acha que é a mãe. Então, se um outro pássaro quiser vingar, bate asa, ele abre a boca, fica igual doido, ele vai lá e põe uma pedra para ele engolir. O cristão, irmão, deixa eu te falar uma coisa, a fé também é pensar. Por você ser espiritual, você não fica burro, nem anula a sua intelectualidade, não. A fé também é pensar. Faça igual os crentes lá, né, que ouvia Paulo, como é que é os crentes de Bereia? Ouvia Paulo, chegava em casa e ia, né, sondar tudinho. Eu já liguei televisão por acaso, liguei a televisão, está lá o cara dizendo assim, Jó não era dizimista. Ah, que miséria é essa? Porque se Jó fosse dizimista, ele não tinha passado por aquilo. Eu falei, cara, eu tenho que ouvir um trem desse. Porque, aí fala assim, Jó diz assim, o que eu mais temia me aconteceu. Jó era incrédulo. Tem que encerrar? Não sempre mandou o pastor da igreja dar aula, né? Vamos orar? Estou só pegando no pé dela. Irmãos, valorize o que você tem em Deus. Valorize. A coisa mais linda na igreja chama-se equilíbrio. Equilíbrio. Você não precisa ser gelado, você não precisa ser doido. Seja equilibrado. Eu não estou falando de questão de ser térmico, frio ou quente. Não é isso. Estou falando de equilíbrio. Porque tem gente que confunde, acha que equilíbrio é ser térmico, se adaptar ao calor ou ao frio. Não, isso não é equilíbrio, não. Isso é falta de identidade. Você não tem uma postura, não tem um caminho. Se está geladinho, eu fico com os geladinhos. Se está quente, eu fico com os quentinhos. Não, seja você. Você foi salvo na sua identidade, ela é única em Deus. Agora não seja aquele ranzinzo, intolerante, só dou conta de andar com quem é pentecostal no 12. Não dou conta de conversar com uma pessoa porque a ideologia sexual dela é diferente. Você não serve para cumprir o propósito de Deus. Como é que você vai evangelizar ele? Antes de alguém receber Jesus, ele recebe o instrumento que vai falar de Jesus. Antes de alguém amadurecer em Cristo, ele ama o amadurecimento da igreja. Eu primeiro apaixonei pela igreja. Eu primeiro fui ganho pela amizade de alguém. As pessoas ganham primeiro a gente. E a gente só segue quem a gente admira e ama. Depois é que eu fui aprofundar em Deus.
Pai, no nome de Jesus, dar-nos o equilíbrio da revelação da Tua palavra, dar-nos discernimento, e que cada um no Senhor seja livre para se mover como membro do corpo, Senhor, e ter um coração e uma mente equilibrada, sermos, Pai, termos a tolerância do amor que a gente vê em Jesus, a capacidade de falar uma língua que comunica para qualquer pessoa, para qualquer momento na história, dar-nos uma língua que nos capacite a levar o Senhor a revelar, Senhor, a ser de fato instrumento de edificação. Dessa forma, Senhor, seremos testemunha, receberemos poder para ser, e depois testemunharemos com êxito, com poder, com alegria, com frutificação e edificação. Guarda a tua igreja aqui, guarda a tua igreja que está conosco na internet, que possamos andar, não pelo que nós queremos, mas pela revelação da tua palavra. Você pode aplaudir o Senhor?